de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de vocês em 1 João. Hoje eu quero falar sobre Jesus e a fé que você tem que ter nele. Amém? Quem aqui quer agradar o Senhor? Só um? Dois? Assim, ó. Quem quer agradar Jesus? 1 João, capítulo 5, tá, igreja? Na hora que vocês abrirem, só me falar amém. Todos encontraram? 1 João fica quase lá em Apocalipse, tá, igreja? A fé em Jesus e as suas consequências. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto, conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Glória a Deus. Igreja, o Espírito de Deus estava falando comigo acerca de Jesus. Já tem uns dias que Ele está ministrando no meu coração sobre Jesus. E o privilégio de quem o aceita como Senhor e Salvador. O privilégio de servir a Jesus, né? E aqui nessa palavra, a palavra de Deus fala que aquele que é nascido de Deus, ele obedece os mandamentos de Deus. Alguns ministérios falam que nós não precisamos seguir os mandamentos do Senhor, mas é necessário que nós venhamos seguir os mandamentos do Senhor. Porque quando nós seguimos os mandamentos do Senhor, nós fazemos a vontade do Pai. Nós obedecemos a vontade de Deus. Jesus, Ele é o centro, Ele é a verdade, Ele é o caminho que vai te levar para obedecer a Deus. Se você estudar Jesus, se você ler o Novo Mandamento inteiro, você vai apaixonar pela pessoa de Jesus. Ele não só é o Filho de Deus, Ele tem a característica de Deus. Ele tem assim, uma genética parecida com a de Deus, do Deus Pai. Porque Ele não falhou. Ele é um ser diferenciado, Ele é divino, porque Ele não falhou. Ele fez toda a vontade de Deus. Jesus é o nosso espelho, e Ele tem que ser o nosso espelho. Onde Jesus passou, igreja, houve transformação na vida das pessoas. Houve cura, houve ressurreição. Se havia morte, Jesus ressuscitou. Se havia doença, Jesus curou. Se existiu a vontade de Deus, Jesus cumpriu a vontade de Deus. E esse é o modelo que nós, como cristãos, temos que seguir. Só que, às vezes, nós estamos ouvindo o mundo. E o mundo diz que o Evangelho
é leve, da forma assim que nós não precisamos sair do pecado. Você vem como está. Eu vou falar uma coisa para você. Eu já ouvi muito que Jesus ama o pecador. Quem já ouviu isso aí? Só que, se você ler, Jesus abomina o pecado. E não tem como você separar o pecador do pecado. Não tem. Quando o pecado está dentro de você, imediatamente o Espírito Santo afasta. Você acha que se o Espírito de Deus amasse o pecador de tal forma, ele ficaria ali dentro dele ou não? Ficaria, igreja. Mas o Espírito de Deus é sensível. É sensível. Você só vai provar o amor que você tem por Jesus a partir do momento que você seguir e obedecer a palavra. Obedecer isso aqui, ó. Os que são nascidos de Deus, do Espírito, os que nasceu da presença de Deus, os que se absteram da velha natureza, vão fazer a vontade de Deus. Vão cumprir o propósito. Amém, igreja? Vamos ler mais um pouco? É maravilhosa essa palavra. Quem é que vence, no versículo 5, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Amém, igreja? Quando você segue a Jesus, quando você começa a entender o propósito que é ser cristão, você começa a amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas é vencer o mundo, é vencer as suas vontades. Hoje, nós estamos priorizando muito o nosso eu. Estamos priorizando o que nós achamos que devemos fazer. E esquecemos que, quando a nossa vontade está no centro, Deus já não está ali. Você precisa entender que você tem que fazer a vontade de Deus acima de tudo. Não tem como você separar a obra de Deus de Deus. Não tem como você parar de congregar e continuar amando a Deus. Não, Asmarene, eu fico na minha casa, eu oro, eu adoro. Igreja, o inimigo tem mentido para as pessoas, tem enganado, tem trazido o engano para a mente das pessoas. Para que você ame ao Senhor verdadeiramente, você tem que ser uma pessoa que faz a obra de Deus. Você tem que amar e servir a Jesus. Servir. Jesus, quando ele estava com os discípulos deles, os discípulos o serviam. Levava água, lavava os pés. Jesus era exemplo de servo. Quem sabe disso aqui? Mas os discípulos também aprenderam com Jesus a servir Jesus. Jesus ensinava a eles que líder tem que ser respeitado. Amém? Jesus ensinava isso. E nós temos que aprender com Jesus todas as coisas. E aprender a amar Jesus acima de todas as nossas coisas, os nossos sonhos, os nossos desejos. A prosperidade, igreja, ela vem através do seu crer. Quando você crê que o Senhor vai te prosperar, Ele vai te prosperar. Mas quando eu abro mão de fazer as coisas de Deus, quando eu abro mão de servir a Jesus,
para colocar a prioridade nas minhas finanças, Deus já não está no negócio. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Quando nós buscamos o reino, a justiça de Deus em primeiro lugar, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós colocamos Jesus no centro das nossas atenções, das nossas vidas, nós recebemos algo especial de Deus e a prosperidade vem junto. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. Não abra mão do seu tempo com Jesus para fazer as suas coisas. Há tempo para todas as coisas. Mas a primazia é seu tempo com Deus. Às vezes nós deixamos Deus e fazemos só o que achamos e devemos fazer. Quem serve a Jesus, quando vai fazer a faculdade, sabe como que ele tem que fazer? Senhor, eu quero fazer direito. Essa é a minha vontade. Essa é a sua vontade, Senhor. Porque quando é a vontade de Deus, as portas se abrem, se escancaram. Tudo que nós vamos fazer, Senhor, eu quero sair desse emprego, eu quero ir para aquela direção, é a sua vontade. Porque às vezes, igreja, existe coisas que vêm para as nossas vidas, que é para nos afastar, nos distanciar da presença de Deus. E quando nós nos distanciamos, nós paramos de fazer a vontade de Deus. Deixamos Jesus de escanteio. Não fazemos mais a vontade de Deus. E a nossa vontade passa a ser prioridade. E quando isso acontece, o diabo tem autonomia para destruir os seus sonhos. Porque você passa a ser vulnerável. Porque quando nós não estamos buscando a Deus como convém, nós não oramos, nós não lemos a palavra, não vamos mais em vigília, não vamos mais nas orações no monte, não lemos mais a palavra, buscamos tudo, menos a presença. Aí sabe o que é que acontece? A sua mente começa a ser campo de batalha. E quando nós não estamos revestidos na força, no poder de Deus, nós não resistimos às ciladas do maligno. É quando vem e você cai. Cair em tentação, igreja, quer dizer pecado. Fazer o que sua carne quer. A concupiscência da sua carne. As vontades carnais. Tudo menos a presença de Deus. É muito triste quando nós enxergamos na vida de um homem, de uma mulher de Deus, quando ele começa a se afastar e ele não consegue mais estar na presença de Deus. Às vezes ele acha, mas é o ministério que é ruim, é os pastores que não me deram amor, são os obreiros que não me cumprimentam. Começa a vir as armadilhas de Satanás ali, flechando na mente dele. E quando ele vê, ele está longe da presença, do fogo, do átrio, do poder que tem do altar para a igreja. O congregar tem um segredo, igreja. A unção que está aqui vai para a sua vida. Você sai daqui alimentado, você sai daqui revestido na força e no poder de Deus. Quando gastamos tempo, o nosso tempo, para o Senhor, as recompensas elas vão vir. E elas vêm. Quem está alegre aqui hoje? Nós acordamos aqui orando. Porque quando a liderança ora, a igreja sente, né? O poder. Nós temos aquilo que passar para a igreja. E desde cedo nós estamos buscando a presença de Deus. E a alegria está transbordando nos nossos corações. A presença de Deus nos traz alegria.
nos traz revestimento. A presença de Deus, ela nos traz fortaleza, nos traz fé, a certeza da vitória. Quando nós estamos junto com o Senhor, fazendo a vontade dEle, a alegria do Senhor se torna forte em nosso coração. Nós não desistimos em qualquer circunstância, em qualquer barreira. Há uma fortaleza naqueles que estão em Cristo. Você é lavado e remido no sangue de Jesus. Quem que é lavado e remido aqui no sangue de Jesus? Você é. Mas quando você passa a fazer só suas coisas, você não enxerga que você é. Você começa a parar de se sentir como filho. O filho tem direito à herança. Amém? Fala assim, eu tenho direito à herança de Cristo. Amém? Vamos lá. No versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu. Fala assim comigo assim, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra. Fala assim, o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebermos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Amém? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? A vida está em Jesus. E você não pode perder o seu tempo com outra coisa que não seja Jesus. Essa vida terrena passa como um piscar de olhos. Se Jesus quiser me levar agora, Ele pode levar. Porque a Ele pertence a vida, a morte e tudo que está aqui. Se Jesus quiser te levar, daqui 5 minutos Ele pode. Ele é o dono da vida. Então, você tem que aprender a dar prioridade naquilo que é de Deus e não nas coisas terrenas. Marene, mas eu tenho sonhos. Os sonhos de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Muito melhor do que seus sonhos, são os sonhos de Deus na sua vida. Muito melhor. Os sonhos de Deus nas suas vidas não têm limitações. Às vezes você quer prosperidade terrena e Deus quer te dar muito mais. Deus quer te dar unção, poder para curar, poder para restaurar, para ganhar almas e ainda mais. E ainda mais, Deus Ele quer restaurar tudo na sua vida, te dar uma prosperidade que não acaba, que diabo não pega. Quando você coloca o seu coração nas coisas terrenas, é como palha, é como o ímpio, que o vento espalha. Mas quando você coloca o seu coração naquilo que Deus tem para você, nos sonhos que Deus tem para você, a prosperidade de Deus vai te alcançar de forma sobrenatural. Deus nos dá a oportunidade de se arrepender, de sair do caminho que nos leva à perdição. Deus nos dá a oportunidade todos os dias. Um obreiro, um pastor, um membro,
Uma pessoa que serve ao Senhor, que ela cai no pecado, o Espírito de Deus fala com ela e ela rejeita a ordenança do Espírito de Deus. O Senhor sempre vai te dar oportunidades para você voltar para a presença dEle. Sempre. Às vezes o seu coração, que é de dura cerviz, é duro. Não deixa a palavra entrar. Não deixa a palavra entrar e cortar. Partir. Transformar. A transformação que Jesus tem para você, igreja, é sobrenatural. Não é natural. É sobrenatural. Então, quando você tiver a oportunidade de buscar a presença, não fica na sua casa deitado ou vendo televisão ou com dor no corpo. Sabe, o inimigo coloca muito dor no corpo em dia dos cultos. É só você orar e vir. Quando chega aqui, o mal sai, igreja. O mal, ele é mentiroso na sua mente. Ame a Jesus, ame a palavra. Hoje nós estamos aqui e o pastor estava falando uma coisa, que batismo, o único batismo, ele é o batismo seguido de arrependimento. Amém, igreja? Quem é batizado aqui? Você é batizado, né? Nas águas. O verdadeiro batismo, o único, ele é seguido de arrependimento de pecados. É quando você abre mão da sua carne, da concupiscência da sua carne, e você nasce uma vida para Deus. Quando você nasce com a vida para Deus, você faz a vontade do Pai. Você cumpre os mandamentos de Deus. Você vence a concupiscência da sua carne. Você vence o mundo. Porque aquele que é nascido de Deus não vive conforme o curso do mundo. Ele vive conforme a vontade do Pai. A vontade de Deus. Amém, igreja? Se você tem feito algo que não é da vontade de Deus, você não tem tido, não está na presença e amando a Deus como precisa amar. Só ama a Deus aqueles que fazem a vontade de Deus. Se você é rebelde, se você é uma pessoa que não gosta de fazer a vontade de Deus, não gosta de quando uma liderança te exorta, toda vez que alguém fala para você fazer algo que é de Deus, ali dentro do seu coração, a primeira coisa que você coloca é um freio, é uma barreira. Você não nasceu do Espírito de Deus. Osmarene, mas eu oro em línguas. Existe um espírito de engano que vive na mente das pessoas, que ora em línguas. Um espírito de engano que ora em línguas. Às vezes você acha que é batizado no Espírito Santo, mas não tem fruto nenhum. Porque você ora em línguas, mas é um espírito de engano sobre a sua vida. Se você consegue se misturar com o ímpio e se sentir em casa, você não é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus não gosta das coisas do mundo. Quem é nascido de Deus tem prazer de estar na presença de Deus e é só isso que ele quer. Mais nada. É sério. Osmarene, mas você é fanático? Quem é nascido de Deus é fanático em Jesus. É fanático, ama a obra de Deus e quer. E as pessoas no mundo não entendem por que eles amam tanto estar na presença de Deus. Mas ele é atraído pela glória, ele é atraído pela presença de Deus e ele não consegue viver sem isso. E é o tempo todo, alimento de manhã, de tarde, de noite. E é assim que ele gosta de viver. Ele tem prazer nisso. Jesus nos atrai para a glória dele quando nós nascemos de Deus. E se você teve revelação que você tinha um espírito de engano, porque você não faz a vontade de Deus, porque você é rebelde, porque você não faz nada que Deus tem pedido para você, hoje é noite da nova aliança, de você renovar e de você abrir mão da sua velha natureza, deixar aqui a sua velha natureza e nascer de Deus.
E os frutos do Espírito vão brotar. Porque o Espírito de Deus, ele entra dentro de você. E através do relacionamento íntimo com o Espírito de Deus, nascem os frutos. O relacionamento íntimo, que é a oração, palavra, igual estava ali, ó, palavra, água, sangue, vida de Deus, traz os frutos do Espírito. Amém? E essa é a palavra que o Senhor tinha para você nessa noite. Não abre mão daquilo que Deus tem para você. Cuidado com as artimanhas da sua vontade. Porque às vezes nem é o maligno, é você mesmo. É você. É você que resolveu fazer a tua vontade e não a de Deus. Você tem a escolha é sua, de servir a Deus de verdade ou de não servir. Não fique achando que Deus não está te vendo, Ele vê todas as coisas. Pode ficar de pé, vamos orar.